10 segredos aterrorizantes e sem explicação sobre a Rússia. Quantos segredos uma nação pode esconder do público? Hoje, você vai descobrir os segredos mais profundos e sombrios de uma nação cheia de mistérios. Eu estou falando da Rússia, o maior país do planeta. E, por ser tão grande, esconde inúmeros segredos. No vídeo de hoje, vou revelar para você os mistérios que têm assombrado a Rússia ao longo dos séculos, desde avistamentos de seres extraterrestres até descobertas arqueológicas que desafiam nossa compreensão do mundo. Mas lembre-se, para explorar o desconhecido, você precisa deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora, vamos ao vídeo. O cadáver alienígena. A carcaça de uma criatura misteriosa foi encontrada às margens do rio Kovachi, em Sosnovy Bor, na Rússia. Segundo a imprensa russa, a descoberta provocou rumores entre os moradores locais de que a criatura poderia ser um alienígena. Até agora, os especialistas não conseguiram identificar que animal seria. A carcaça foi achada por 2 moradores enquanto eles andavam próximo ao rio de Sosnovy Bor, cidade localizada próxima de Leningrado. Uma mulher chamada Tamara a encontrou. Enquanto passava nas águas rasas do rio, ela nomeou a criatura de Kensha. De acordo com uma reportagem de televisão local, a criatura, que apresentava o que parecia ser um crânio aumentado, uma estrutura encolhida em membros finos, foi considerada pelos amigos de Tamara como um embrião de galinha mutante. Em contrapartida, em uma entrevista com a imprensa russa, o biólogo Yegor Zadarev disse que não conseguiu identificar a criatura. Um especialista do Instituto de Biofísica de Krasnoyarsk também se disse perplexo ao examinar a criatura. O que você acha que pode ser esse misterioso cadáver, hein? Cientistas russos reanimam micro-organismos de 24 mil anos. Seria possível um micro-organismo morrer e voltar à vida? Talvez em filmes e séries como Madrugada dos Mortos ou até mesmo The Walking Dead, isso seja possível. Mas se eu te disser que isso aconteceu na vida real, assim pode ser um pouco assustador, não é? Mas cientistas russos conseguiram reanimar rotíferos beneloídeos depois que esses micro-organismos passaram 24 mil anos congelados no gelo permanente do Ártico na região da Sibéria. Esses animais multicelulares só são vistos através de microscópio e apresentam bastante resistência, podendo sobreviver não só ao congelamento, como também à seca, fome e pouco oxigênio. O artigo relatando a pesquisa dos cientistas foi publicado na revista científica Current Biology. Os rotíferos beneloídeos vivem tipicamente em ambientes aquáticos. Os animais usados no estudo foram extraídos de uma amostra de solo congelado retirado do pergelissolo com uma perfuratriz. Os pesquisadores já haviam identificado previamente criaturas unicelulares com a capacidade de ressuscitar após tanto tempo. Houve ainda relatos de musgos e plantas regenerados depois de milhares de anos presos no gelo, além de um verme nematóide após 30 mil anos. Para identificar o tempo em que os rotíferos beneloídeos ficaram congelados, os pesquisadores usaram datação por radiocarbono. Após voltar à vida, os rotíferos conseguiram se reproduzir. Esses bichos geram descendentes através da partenogênese, processo em que o embrião se desenvolve sem fertilização. Os cientistas acreditam que os animais têm algum mecanismo para proteger células e órgãos de danos causados pelas baixas temperaturas, pois sobreviveram à formação de cristais de gelo que ocorrem durante o congelamento lento. Agora, eles querem aprender mais sobre esses mecanismos biológicos que permitem que os rotíferos sobrevivam. Será que um dia vão tentar usar esses micro-organismos em humanos? Deixe sua opinião nos comentários enquanto passamos para o próximo item. O Portal do Inferno. A paisagem da Península de Kola, nos confins do Círculo Polar Ártico, pode fazer com que esse canto da Rússia pareça uma cena de terror. Aqui são as ruínas de uma estação de pesquisa científica soviética abandonada, onde há uma tampa de metal pesada e enferrujada sobre o piso de concreto, lacrada por um anel de ferrolhos grossos e também enferrujados. Para muitos, esta é a entrada para o inferno. Trata-se do poço superprofundo de Kola, o buraco mais profundo cavado pelo homem na Terra. A estrutura de 12 quilômetros e 200 metros é tão profunda que os moradores locais juram que podem ouvir os gritos das almas torturadas no inferno.
Os soviéticos começaram a perfurar o Círculo Polar Ártico em 1970 e, finalmente, em 1990, o programa de perfuração profunda continental alemã teve início na região da Bavária e, finalmente, perfurou 9 quilômetros. Apesar disso, não chegaram ao fundo da Terra. Na verdade, a broca ainda estava apenas 1/3 do caminho entre a crosta e o manto da Terra quando o projeto foi interrompido, em meio ao caos da Rússia pós-soviética. Agora imagina, como seria cair dentro desse buraco? E especialistas dizem que seria uma queda de 3 a 4 minutos. Você teria coragem de descer até o final desse poço? Com uma área de 374 quilômetros quadrados, a Ilha Champ da Rússia é um dos locais mais remotos do planeta. Seu nome é em uma homenagem a William Champ, líder de uma operação de socorro que buscava a expedição polar de Fiala-Ziegler em 1905. Mas pouca gente teria achado o lugar fora do comum, não fosse por suas pedras. A paisagem árida desta ilha isolada está repleta de bolas de pedra, cujos tamanhos variam de apenas alguns milímetros a vários metros. Alguns dos visitantes apelidaram as formações de bolinhas de gude monstras e de bolas de futebol dos deuses. Elas são tão perfeitas que se pode supor que foram criadas por humanos que viveram ali. O único problema é que a ilha nunca foi povoada antes. Os cientistas acreditam que as pedras tenham surgido naturalmente, mas não está claro como isso teria acontecido. Parece que todo geólogo que visitou a ilha tem sua própria explicação para o fenômeno. Alguns acreditam que as bolas pareçam com pedras que, moldadas pelas águas do litoral. Isso pode explicar a origem das pequenas esferas, mas não das enormes encontradas na Ilha Champ. Outra explicação popular é que as esferas de pedra foram formadas debaixo d'água e têm um núcleo orgânico no meio. Realmente é um mistério saber como essas esferas foram construídas. Será que foram realmente os deuses? Deixe sua opinião nos comentários e se prepare para o próximo item, que é um dos mais bizarros dessa lista. A bizarra criatura Kitchen Dwarf. O pequeno cadáver foi descoberto por Tamara Vasilivina Prosvirina, uma idosa moradora de um vilarejo ermo localizado entre duas aldeias que ficam na cordilheira, já na fronteira entre a Ásia e a Europa. As análises iniciais mostravam que o pequeno ser tinha olhos cobrindo a maior parte do rosto e um estranho capacete. Seu tamanho, segundo as análises, não passava de 25 centímetros. Não tinha pelos e a pele era acinzentada como manchas escuras. A descoberta do cadáver fez com que a população local ficasse assustada. No ano de 1997, cientistas do Japão foram até a Universidade de Moscou, para onde Kitchen Dwarf foi levado, e conseguiram informações suficientes para fazer uma réplica detalhada do pequeno corpo e assim tentar descobrir sua origem. Pouco tempo depois, Kitchen Dwarf sumiu do laboratório da universidade, dando início a uma série de teorias. Alguns diziam que o governo russo sequestrou a criatura para que as especulações cessassem, mas céticos sustentam que fora comprado por um rico colecionador de curiosidades. Já um ufólogo local chegou a afirmar que o cadáver foi levado por alienígenas da espécie Alyoshenka. Entretanto, Galina Semenkova, a especialista que realizou os testes antes do desaparecimento, afirmou ao jornal que as análises forenses confirmavam que tratava-se mesmo de um feto humano e não um humanoide. Segundo ela, tratava-se de um feto humano de 22 semanas deformado por radiação oriunda de um acidente nuclear. Galina explicou que é provável que a criança tenha sido deformada pela poluição do desastre nuclear de Kitchen, que ocorreu em setembro de 1957 em Mayak, um local de produção de plutônio para armas nucleares e reprocessamento de combustível nuclear na antiga União Soviética. O livro russo secreto das raças alienígenas. Esse suposto livro russo contém informações sobre 58 raças alienígenas que já visitaram a Terra. Ele teria sido usado por agentes russos com o codinome Smash durante a era da União Soviética. Embora a autenticidade do livro seja questionável, ele se tornou público em 1981, após a queda da cortina de ferro da União Soviética. Não se pode confirmar se o livro é real ou sensacionalismo.
mas ele lista várias raças extraterrestres como os Mithri, da constelação Megapley, os Lang, da constelação como a Berenices, os Crazely, da constelação de Virgem, entre outros. Cada raça é brevemente descrita com detalhes sobre sua origem, características e histórico de visitas à Terra. O esqueleto com crânio estendido, mistério pré-histórico ou visitantes extraterrestres? Nesse item, você vai explorar a descoberta intrigante de um esqueleto pré-histórico com um crânio estendido que despertou grande interesse sobre os entusiastas de OVNIs. A revelação desse esqueleto humanoide encontrado em uma área conhecida como Stonehenge, da Rússia, tem sido aclamada como uma prova contundente de que visitantes extraterrestres podem ter pousado na Terra há muitos séculos. Em contrapartida aos caçadores de alienígenas, os arqueólogos sustentam que os ossos pertencem a uma mulher que fazia parte de uma cultura que praticava a modificação craniana, amarrando o crânio de forma que alterasse sua forma. Mesmo assim, os defensores da vida extraterrestre argumentam que isso poderia ser uma estratégia para simular a aparência de visitantes alienígenas com crânios alongados. Os arqueólogos continuam investigando as razões por trás da prática de modificação craniana por parte dessa tribo, embora ainda não tenham encontrado uma explicação definitiva. Além disso, os cientistas que divulgaram as imagens indicam que o corpo encontrado na área não remonta à antiguidade do local, que data de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Eles estimam que os ossos têm, na realidade, menos de 2.000 anos e pertencem a um período que abrange 2.300 anos antes de Cristo até o presente, deixando em aberto a questão de como e por que a modificação craniana era praticada por essa cultura, bem como a possibilidade de influência extraterrestre em sua aparência peculiar. O mistério permanece. O vulcão mais perigoso do mundo. Que tal conhecer um lado da Rússia do qual você provavelmente nunca tinha ouvido falar antes? Para quem gosta de aventuras radicais, paisagens inacreditáveis e experiências autênticas, Kamchatka é o destino perfeito. Essa península na costa leste do país parece ter saído de um filme. Belezas naturais, animais selvagens e dificuldade de acesso são características marcantes deste lugar longínquo e pouco explorado. Mais recentemente, o vulcão Shiveluch, que fica em Kamchatka, entrou em erupção e lançou uma nuvem de cinzas de 10 quilômetros de altura, representando uma ameaça crescente ao tráfego aéreo, informou a equipe de resposta a erupções vulcânicas de Kamchatka. A equipe emitiu um aviso do observatório do vulcão em código vermelho para a aviação, observando que uma grande nuvem de cinzas flutuava a oeste do vulcão e que explosões de cinzas de até 15 quilômetros de altura poderiam ocorrer a qualquer momento. Um dos maiores e mais ativos vulcões de Kamchatka, o Shiveluch, teve cerca de 60 erupções substanciais nos últimos 10.000 anos, e a última de maior proporção ocorreu em 2007. E isso nos mostra que até mesmo os lugares mais belos podem ser os mais catastróficos. Vestígios de um contato alienígena. Agora estamos em um cenário intrigante onde um grupo de pesquisadores encontraram vestígios de OVNIs, levantando a possibilidade de que alienígenas podem ter estabelecido contato com a Terra há aproximadamente 1 milhão de anos. Esses vestígios assumem a forma de um disco de pedra com 4 metros de diâmetro, de acordo com Scott Rainey, do UFO Sightings Daily. A semelhança com os discos de pedra anteriormente observados em imagens da NASA de Marte leva à suposição de que esse OVNI poderia, na verdade, ser um drone militar. Entretanto, presume-se que tenha sido destruído durante um evento relacionado a Marte e, ao cair na Terra, acabou se desviando do seu curso original. O disco de pedra, um dos vários supostamente descobertos nas proximidades, ganha significância devido à possibilidade de conter o elemento tungstênio. E isso se torna relevante, pois apoia a teoria de que foi fabricado como tecnologia de uma espaçonave extraterrestre. Um tungstênio, conhecido também como wolfrânio, possui aplicações específicas na tecnologia militar. Esse metal é usado em projéteis destinados a perfurar armaduras devido à sua extrema dureza e densidade elevada. Além disso, é empregado na construção de peças expostas a altas temperaturas, pois possui o ponto de fusão mais elevado entre todos os elementos químicos. Segundo Scott Rainey, do UFO Sightings Daily,
Os locais onde os OVNIs caíram também apresentaram a presença de tungstênio. E os estudiosos do fenômeno UFO afirmaram que essa descoberta pode ter cerca de 1 milhão de anos. Cidade dos Mortos. Um dos lugares mais sinistros da Rússia, Dargavs, conhecida pelos locais como a Cidade dos Mortos, está localizada na República da Ossétia, no norte Alânia. Esta é uma antiga necrópole em um pitoresco vale montanhoso, mais difícil de alcançar, não muito longe do vilarejo de Dargavs. Os restos mortais de mais de 10 mil pessoas estão preservados nas 97 criptas do local. Embora as pessoas tenham sido enterradas na necrópole durante os séculos XIV e XVIII, alguns corpos foram tão bem mumificados que ainda preservam a carne. Em muitos dos cadáveres há roupas de diferentes épocas, itens pessoais, assim como presentes póstumos de seus parentes. Acredita-se que, quando uma epidemia de cólera devastou o Cáucaso, no século XVIII, famílias contaminadas inteiras que se isolaram nas criptas para assim não infectar outras pessoas e ali esperaram pela morte. No século XIX, os habitantes das aldeias próximas deixaram o Vale da Montanha e se mudaram para as planícies, deixando o território às moscas. Até o início do século XX, ninguém se atreveu a abrir as criptas, uma vez que tinham medo de liberar as doenças. Atualmente, o maior perigo para a chamada Cidade dos Mortos é representado pelos próprios turistas, que costumam levar ossos e crânios como souvenirs, sem pensar que são restos mortais de pessoas reais. O ídolo de Shiger, o artefato mais antigo do mundo. O ídolo de Shiger é um totem de quase 3 metros de altura dividido em 10 fragmentos decorados com entalhes geométricos e rostos humanos imponentes. A escultura de madeira é a mais antiga do mundo, bem como o único artefato de madeira da Idade da Pedra já encontrado. Tudo começou em 1890 no norte da Rússia, quando um grupo de garimpeiros estava escavando ao redor do pântano da turfa de Shiger. Lá, eles descobriram pedaços de uma estátua de madeira gigante, repleta de gravuras e marcações. Por muito tempo, a peça batizada de ídolo de Shiger ficou desaparecida, mas foi encontrada novamente durante a década de 1990. Em 1997, ela foi estudada para determinar sua idade, sendo datada em torno de 9.750 anos. Todavia, o totem foi recentemente remodelado, usando tecnologia mais avançada, e uma nova data de 12.100 anos foi encontrada, baseada na idade em que a madeira foi esculpida. Essa nova data significaria que ela foi esculpida por volta de 10 mil anos antes de Cristo, que condiz com o final da Era do Gelo. Quanto ao que a escultura representa, parece que seu significado permanecerá para sempre desconhecido, mas ela contém vários símbolos e formas que teriam representações sagradas. Atualmente, a estátua está em exibição no Museu Regional de Sverdlovsk, em Ekaterimburg, na Rússia. A sangrenta barra de proteína soviética. À primeira vista, não há nada de extraordinário nessa barra de proteína. Parece uma barra de chocolate comum em uma embalagem brilhante, tendo cheiro delicioso e tanto as crianças como os adultos adoram seu sabor de baunilha. Mas o próprio nome já começa a tornar essa barra algo macabro. Gematogen significa gerar sangue e seu principal ingrediente é a albumina, uma proteína encontrada no plasma sanguíneo do boi. A guloseima foi inventada na Suíça em 1890. Na época, era apenas uma mistura de sangue bovino e gema de ovo, chamada de gematogen de Gomel. Na União Soviética, era inclusive receitada às crianças para aumentar seus níveis de ferro e aos soldados feridos do Exército Vermelho para ajudar na recuperação. A Rússia começou a produzir sua própria versão nos anos 1920 e durante a Segunda Guerra Mundial, as barras de gematogen foram incluídas na alimentação dos soldados. O gematogen era frequentemente produzido pelas fábricas de carne depois de os touros serem abatidos. Era uma boa maneira de lucrar com o sangue dos animais que de outra forma teria sido desperdiçado. As barras eram vendidas ao público apenas em farmácias, mas agora são comercializadas em várias lojas. De acordo com o padrão do Estado Soviético, além da albumina, o gematogen tinha os seguintes ingredientes:
leite condensado, açúcar, xarope de glicose e vanilina. Atualmente, é possível encontrar barras de Gematogen em quase todas as ex-repúblicas soviéticas da Ucrânia, a Lituânia e até mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Na Rússia, há cerca de 1,5 dúzia de empresas que produzem a guloseima sangrenta. E você? Teria coragem de comer essa barra sangrenta? Comenta aqui embaixo. Agora me fala. A Rússia era o que você imaginava? Sabe de mais alguma história misteriosa e aterrorizante sobre essa nação? Então, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.